11h32, estamos de volta aqui na Boca do Povo, agora para falar sobre a 7ª Semana da Língua Alemã aqui em Blumenau, com o secretário de Cultura da cidade, Silvio Zimmermann, que está com a gente. Silvio, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito bom dia, Jorge. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente contigo, né? Poder falar um pouco com os teus ouvintes é uma honra. Bom, segue até quarta-feira, começou semana passada, vai até essa quarta-feira, a Semana da Língua Alemã. Como é esse evento e qual é a importância dele aqui para a cidade? Esse evento nasceu faz aproximadamente 7, 8 anos e ele foi idealizado aqui no Brasil pelas embaixadas dos países que têm alemão como sua língua oficial. São a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Bélgica e Luxemburgo. Então, as embaixadas que representam esses países aqui no Brasil, que coordenam nacionalmente a Semana da Língua Alemã. E, fundamentalmente, para Blumenau, eu acho que ela é bastante relevante. Primeiro, a gente tem que dizer que mais de 130 milhões de pessoas falam alemão como língua nativa ou como segundo idioma. E Blumenau tem uma questão, além disso, afetiva, né, Jorge? Nós temos alemão, né? A gente percebe o idioma alemão nas ruas. A gente percebe o alemão nos nossos sobrenomes, no teu, no meu, de tantas as pessoas. Blumenau é uma cidade que tem relação com a Europa e fundamentalmente com a Alemanha desde sempre. Foi fundada por um prussiano, né, do que hoje é a Alemanha. A Alemanha foi criada em 1871 como o país que existe hoje. Antes era Prússia. Então, quando o doutor Blumenau imigrou, ele era um prussiano. Falava alemão. Então, nós temos essa relação, além de tudo, afetiva. Mas hoje ela é mais importante por outras razões. Pela razão comercial. Eu ouvi de um amigo meu, salvo engano, foi do Marcos Blumenschein, que veio para o Brasil em 2010 para ser diretor da T-Systems. T-Systems é uma empresa de tecnologia alemã do grupo Deutsches Telekom, que tem uma unidade aqui em Blumenau, como tem diversas unidades ao redor do mundo. Acho que chegou a ter 500 ou 600 funcionários aqui em Blumenau, a T-Systems. Mas o Marcos, em um evento, falou o seguinte: English is ein Muss, Deutsch ein Plus. Inglês é uma obrigação, né? Além de falar português, num mundo competitivo que nós vivemos, o inglês é praticamente uma obrigação. E o alemão é um algo a mais, né? É algo que pode fazer o diferencial na carreira de muita gente. Os países de língua alemã que se relacionam com o Brasil, e são todos eles oferecem muitas oportunidades educacionais e de intercâmbios, né, acadêmicos importantes. Por exemplo, a Alemanha tem o DAAD, que é o Serviço de Intercâmbio Alemão, que oferece bolsas para brasileiros há muitos anos. E um volume relativamente grande de bolsas. Mas tem uma das condições, né, é falar bem o inglês e alemão, para poder fazer um curso no exterior. Né? A Áustria também oferece, Bélgica, salvo engano, também oferece, enfim, países que falam alemão. Então nós que já temos, muitos de nós tivemos alguma coisa de alemão em casa. Eu, por exemplo, eu falo um pouco daquele alemão que aprendi em casa, depois acabei estudando, né? Na escola, fiz curso no ICBA e acabei melhorando, aperfeiçoando o meu alemão. Eu ouvi o relato de muitos jovens ao longo dessa semana, nesses eventos que aconteceram e que estão acontecendo nesta Semana da Língua Alemã, do que o idioma possibilitou na vida deles. Gente que trabalha na Alemanha, gente que foi estudar, trabalhar e voltou para Blumenau e tem o seu negócio vinculado à Alemanha até hoje, a sua fonte de renda. Então, são muitas as possibilidades e muita importância, muito grande a importância de conhecer, de falar, de aperfeiçoar o idioma alemão. Em 1856, o Victor Gärtner, ele era cônsul
da Prússia aqui em Blumenau, cônsul honorário da Prússia. Em 1871, quando se fundou a Alemanha, o Otto von Bismarck, chanceler da Prússia e foi primeiro-ministro da Alemanha, ele nomeou Victor Gärtner já naquela época cônsul honorário da Alemanha em Blumenau. Então nós temos uma relação muito antiga com a Alemanha. E isso tem que render mais frutos além dessa questão afetiva. Ele tem que trazer negócios para cá. Nós temos um desafio de promover investimentos europeus no Brasil. Que Blumenau seja a porta de entrada, porque as pessoas têm a ganhar com isso. Se nós importamos produtos da Alemanha e distribuímos para o Blumenau, se nós exportamos produtos do Brasil por meio de empresas de Blumenau, todos nós ganhamos com isso. A sociedade, de forma geral, ganha economicamente. Intercâmbio cultural que nós podemos fazer com a Alemanha. Nós temos, por exemplo, um convênio com a nossa cidade irmã de Weingarten, onde eles se comprometem a transferir recursos e tecnologia. Mas isso só é possível quando existe uma interlocução e os dois lados conseguem falar o mesmo idioma. É claro que eles se esforçam em se comunicar conosco, mas nós também temos que nos esforçar em comunicar com eles, em criar essas pontes, em aproximar os povos, aproximar a cultura, e o idioma é uma parte importante disso. Bom, a língua alemã já foi mais forte aqui, o interesse, a busca pelo aprendizado, né? Até a oferta já foi mais forte aqui em Blumenau. O que motivou, né, essa perda aos poucos, com o passar do tempo, do interesse pela língua alemã aqui na cidade, na visão do senhor? Acho que são vários aspectos que devem ser entendidos. O primeiro, que nossos antepassados vieram de países que falam a língua alemã, né? Passaram um período aqui no Brasil, e a língua ela está viva, né? A língua vai mudando, a língua se altera. E eu sempre lembro de algo da minha avó, que ela ainda falava geladeira como Eisschrank, né? Porque quando os antepassados dela emigraram, não existia geladeira. Então ela falava que era um armário de gelo, né? E com o tempo isso foi mudando e hoje é uma nova palavra que designa isso na Alemanha, nos países de língua alemã. Mas com o passar do tempo é normal que o idioma vá se perdendo, que o idioma dos antepassados. E a gente não vê isso só com o alemão, a gente vê com todos os outros idiomas. Se nós encontrarmos aqui em Santa Catarina descendente dos povos árabes que vieram no século XIX para cá, eles não têm mais contato com o idioma. A geração atual perdeu. Até um estudo que diz que o idioma dura aproximadamente 3 gerações. Os descendentes de povos germânicos que vivem em Blumenau, no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, são da 6ª, da 5ª, da 4ª geração. Então, teoricamente, eles já teriam perdido quase todo o contato com o idioma. Mas aqui houve ainda um outro fator, que foi o governo do Getúlio Vargas. A partir do golpe de 1930, ele começa uma campanha de nacionalização onde o idioma é proibido. Então, aliado a esse fator do tempo, né, que os descendentes acabam perdendo o contato com o idioma, não estudam mais na escola, desconhecem a gramática, vão falando daquela forma que aprendem em casa. Isso é importante, né? Houve a campanha de nacionalização do Getúlio Vargas, que proibiu o alemão aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, que endureceu essa campanha de nacionalização e foi uma caça. Aqueles que tinham algum documento em alemão em casa, aqueles que falavam alemão. Então, o distanciamento com o idioma foi muito grande. E sem sombra de dúvida, do meu ponto de vista, aquilo que nos liga mais fortemente a uma cultura é o idioma. E isso foi cortado, foi rasgado, foi arrancado das pessoas. As pessoas chegaram a determinado momento de ter vergonha de falar o idioma alemão. É uma pena. Foi um momento histórico que nós vivemos, é lamentável, mas é uma pena. Então, muitos de nós perdemos o idioma dos nossos antepassados em razão disso. Mas eu posso afirmar aqui, Jorge, que há um novo interesse pelo idioma alemão, não só por famílias e descendentes de alemães, mas por muitos jovens que têm percebido aquilo que o Marcos falou, que o inglês é uma obrigação, né, para o mundo competitivo moderno que nós vivemos, e o alemão é algo a mais.
Abre portas de trabalho, né? Algo que pode diferenciar e mudar efetivamente a carreira de muitos jovens. Eu, por exemplo, recebo mensalmente contatos de gente da Alemanha querendo recrutar jovens aqui que falem alemão, para trabalhar em diversas áreas, na área da saúde, na área de tecnologia da informação, na área de gastronomia. Então, a Alemanha tem procurado pessoas que falem o mínimo do alemão para ir trabalhar lá e com a formação adequada. Mas eu tenho falado, olha, a gente está fazendo um esforço muito grande aqui para formar jovens para que eles atuem aqui em Blumenau também, para que eles possam prosperar aqui, para que eles tenham o seu negócio aqui, para que eles possam se desenvolver economicamente, socialmente e culturalmente aqui em Blumenau. A gente não pode abrir mão deles assim tão fácil. Tenho falado para essas empresas que procuram que eles têm que investir aqui em Blumenau primeiro, que eles podem fazer intercâmbios, mas tem que ter investimento aqui, tem que qualificar. Não imagina que a gente vai formar alguém para mandar para a Europa. Não é a função também do município, né, formar gente para mandar para fora. A gente tem que fazer negócios prosperarem aqui em Blumenau. Então isso é algo muito delicado, né? Mas a gente tem ajudado, de certa forma, em muitos outros tipos de intercâmbio para que as pessoas, né, aprendam lá, estudem lá e possam voltar para trabalhar aqui também. Claro que muitos ficam. Mas então existe esse movimento muito forte de empresas alemãs, de entidades como as associações empresariais. Eles têm feito aqui em Blumenau, em Pomerode, diversas viagens à procura de gente para trabalhar, né? Mas isso sempre é um assunto muito delicado. Eu acho que primeiro eles têm que fazer um investimento forte aqui para depois, né, poder ter essa conversa. Mas então, com o passar do tempo, Jorge, só para concluir, perdão, em razão dessas possibilidades profissionais e acadêmicas, muitos jovens têm procurado o idioma alemão. Hoje nós temos escolas bilíngues municipais, isso aqui a gente tem que fazer uma menção muito importante, é o prefeito Mário Delbrand, que é uma demanda antiga do município, e não tínhamos. O prefeito Mário Delbrand bancou, e hoje nós temos escolas bilíngues em Blumenau, não ensinando só inglês, mas como ensinando alemão também. Então, há sim uma procura, há um interesse que eu considero que seja crescente no município de Blumenau e região pelo idioma alemão. Eu ia falar só que as empresas de tecnologia, né, têm vagas para quem fala alemão e tem dificuldade de encontrar mão de obra especializada porque não fala a língua alemã. É isso mesmo. Então, para a gente ver, nós estamos aqui numa cidade de descendência alemã em que as empresas têm dificuldade nesse sentido. Bom, os eventos vão até quarta-feira. Tem a programação aí, secretário? Até quarta-feira. Não é uma programação só. Existe um site chamado Semana da Língua Alemã. E essas embaixadas que conduzem o evento, eles motivam diversas pessoas a fazerem eventos. Então, há uma coordenação, que é nacional, das embaixadas, mas eles motivam escolas, entidades. Só o núcleo das escolas de língua alemã da CIB fez mais de 80 eventos, palestras, shows, uma série de ações, né, voltada ao ambiente estudantil desta Semana da Língua Alemã. Nós temos o Conselho Municipal de Promoção e Difusão da Cultura Alemã, o qual eu presido na qualidade de secretário municipal de cultura, que também fizemos uma série de eventos, tanto na biblioteca como no arquivo histórico, conversas, para que as pessoas tenham contato e estimulem, né, o desenvolvimento do idioma alemão. E esses eventos vão até quarta-feira dessa semana, estão todos no site Semana da Língua Alemã. É só procurar lá já para ter noção. Mas essas pessoas que fazem esses eventos já divulgaram. Sim. Esses eventos. A gente está falando aqui da importância do conhecimento da língua alemã. O secretário já disse aqui, abre porta para você trabalhar fora do país, abre a porta da Europa para muita gente que quer. Hoje a juventude sonha em viajar, em morar fora do Brasil, em conhecer o que tem lá fora no Brasil e retornar depois, né? Isso. Trazendo um conhecimento maior. E se você falar alemão, você tem essa possibilidade, porque são muitas as opções hoje. E as faculdades e não com tanta dificuldade como é com o inglês, por exemplo, né? Que tem muita concorrência, né? E as faculdades europeias
eles têm muita bolsa. Eles oferecem muita bolsa de graduação, de pós-graduação, de doutorado. Então, se a pessoa tem um pouco do idioma alemão, e aqui que não sirva, Jorge, o que a gente está falando aqui não é um desestímulo ao inglês. Muito pelo contrário. É um estímulo, sim, ao idioma inglês, porque é uma obrigação. É muito importante que os jovens consigam falar o inglês de forma adequada para se comunicar, para trabalhar, para fazer negócios, para estudar. É muito importante, não é um desestímulo, mas o alemão também é muito importante. Então aqui as pessoas podem ouvir, né, e julgar, poxa, eles estão falando que o inglês não é importante? Não, o inglês é muito importante. A gente se comunica com muitas pessoas em inglês, mas há 130 milhões de pessoas que falam alemão. Os países de língua alemã são países economicamente muito fortes e que têm uma relação antiquíssima com o Brasil, e nós podemos potencializar essas relações em todas as esferas, acadêmica, estudantil, cultural e comercial, conseguindo falar o idioma alemão. É uma porta a mais que se abre, né? E quem fala uma dessas duas línguas tem facilidade em aprender a outra, né? Sim. Quem fala uma língua estrangeira tem muito mais facilidade de aprender outras línguas estrangeiras. Então, a partir daí, você também começa a se desenvolver mais rapidamente, mais facilmente, e assim vai embora. Eu preciso fazer uma confissão aqui, que como eu tenho aprendi um pouco de alemão de casa e acabei me dedicando mais ao ensino, ao estudo do alemão, o meu inglês às vezes soa meio macarrônico. Mas eu falo bem, eu escrevo, eu leio inglês. Mas quando eu falo muito tempo alemão, às vezes estou no período, eu já tive a oportunidade, né, de passar um tempo na Alemanha. Faz agora 9 anos que eu presto um serviço para o Ministério de Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha, coordenando um convênio com o município de Blumenau. Então, acabo escrevendo e falando em alemão quase que diariamente. E quando vou para o inglês, às vezes dá uma travada, mas eu consigo superar. Faz parte, né? Faz parte. Ações de incentivo à cultura na cidade, né? Só lembrando, a Semana da Língua Alemã vai até quarta-feira. Mas agora, para a gente falar um pouco da Secretaria de Cultura aqui em Blumenau, né? Quais são as ações de incentivo à cultura que estão em desenvolvimento aqui no município, secretário? Poxa, Jorge, faz agora 1 mês e 2 semanas que eu voltei à Secretaria Municipal de Cultura, né? Me licenciei lá da Câmara de Vereadores e voltei à Secretaria de Cultura. Falo voltei porque é a 3ª vez que assumo, né, esta pasta, para mim tão importante, tão relevante para Blumenau. Blumenau tem uma relação muito profunda com a sua cultura. Nós temos ali na estrutura da Secretaria Municipal de Cultura os museus históricos. Poxa, eu falo do Museu da Família Colonial, que são as casas mais antigas do Vale do Itajaí, construídas com a técnica Enxaimel, que estão lá em perfeito estado de conservação, mostrando um pouco da vida dos imigrantes que vieram para Blumenau, dos colonizadores, móveis que eram do Doutor Blumenau, a casa que era do Vitor Gärtner, do sobrinho dele, tem o Horto Botânico Edith Gärtner nos fundos, a casa que era do Vandenburg, que foi o secretário da Fazenda, era o livro caixa do Dr. Blumenau, né? Foi braço direito do Dr. Blumenau durante muito tempo, Hermann Vandenburg, e as casas estão lá. Temos um Museu de Hábitos e Costumes, que não erro em dizer que talvez seja um dos melhores museus históricos do estado de Santa Catarina, Mausoléu Dr. Blumenau, enfim, temos um espaço bonito. Agora Rosenplatz, mais do que isso, temos a Biblioteca Pública Municipal, que presta um serviço de relevância, e por incrível que pareça, mesmo com tecnologia, com internet, as pessoas não precisam mais procurar na Barça, como nós fazíamos, né? Eu me lembro, quando era criança, ia na biblioteca para 2 coisas fundamentalmente: fazer fotocópia e fazer alguma pesquisa para a escola na Barça, porque eu não tinha Barça em casa. Mas muitas pessoas têm ido à biblioteca, têm feito a carteirinha. Nós temos um acervo de quase 60 mil livros lá, né, que as pessoas têm usado. Temos o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, que sem dúvida, um dos melhores arquivos históricos do estado de Santa Catarina. Recebemos um pesquisador da Alemanha que tem viajado há 18 anos pelos arquivos históricos do Brasil. Ele falou: Silvio, os documentos do século XIX que eu encontro aqui são os que estão em melhor estado no Brasil.
Aqui a gente pode ver os jornais, pode folhear, eles não estão estragados. Nós temos, né, lá o ar-condicionado, o controle de umidade é bem feito. Nós temos todos os arquivos do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, desde quando o município é município, desde 1883, né, tem tudo lá guardado. Então, a preciosidade. Editamos a revista Blumenau em cadernos. É a revista, Jorge, isso é um patrimônio municipal que eventualmente as pessoas não sabem, mas nós editamos a revista mais antiga do Brasil, publicada ininterruptamente, que é Blumenau em Cadernos, há mais de 65 anos, sendo publicada ininterruptamente, uma revista que só trata dos assuntos históricos de Blumenau e região. Isso é uma preciosidade. Nós temos a banda municipal também, com mais de 65 anos. Qual é o município que tem uma banda municipal como a nossa? Nós temos que nos orgulhar. Museu de Arte de Blumenau, museu contemporâneo, forte, vibrante, que tem trazido artistas do Brasil todo. Mas essa primeira demanda que eu recebi quando cheguei, há 1 mês e 2 semanas na Secretaria de Cultura, era o reajuste dos valores do prêmio Herbert Hollitz. Desde 2015, salvo engano, que não havia um aumento. Então eu fiz toda a via sacra. Conversei com o secretário de Gestão e Orçamento, secretário da Fazenda, com o prefeito, e conseguimos aumentar de 550 mil para 650 mil. Aumentamos já nesse mês em 100 mil reais, isso serve para o próximo edital, né? Em 100 mil reais, o aporte financeiro de estímulo à cultura da parte do município. Além de tudo isso que eu falei que nós mantemos, toda essa estrutura, né? De museu histórico, museu de arte, biblioteca, banda municipal, arquivo histórico, nós também temos um edital que financia artistas e produtores culturais. Chama-se hoje Prêmio Herbert Hollitz e conseguimos, nesse primeiro momento, aumentar os valores. Nosso objetivo é que tenha mais, né? Isso é uma alavanca para o processo cultural, para a produção cultural de Blumenau. Isso serve para o músico lançar o seu CD, para um escritor lançar o seu livro, para que sejam feitas peças de teatro, entre outras coisas. Mas também teremos, nesse ano, uma lei muito importante que será implementada. Começamos agora a fazer as oitivas para ouvir a comunidade, que é a Lei Paulo Gustavo. O governo federal vai passar, pretende passar, ainda não fez essa transferência financeira, isso será em momento adequado, aproximadamente R$ 1,5 milhão de reais por meio da Lei Paulo Gustavo para fomentar a cultura municipal. Ela é fundamentalmente destinada, a maior parte vai ser destinada para os audiovisuais que têm produções mais caras, mas isso vai ser uma outra ferramenta de estímulo ao desenvolvimento da produção cultural municipal. E muitas pessoas não sabem quão forte é a produção audiovisual de Blumenau. Nós temos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, a Belli Studios. Não sei se tu conhece, Jorge, a Belli. Eles fazem animação para o mundo inteiro. Muitas crianças de Blumenau veem aqui os desenhos feitos pela Belli Studio nos canais de televisão e não imaginam que seja feito em Blumenau. Fizeram série grande do Peixonauta, tem o Boris e o Rufus que tem se destacado, traduzido, agora eu vou errar, mas eu acho que eram mais de 20 idiomas. Imagina que legal, uma produção cultural, criativa daqui de Blumenau, sendo exibida no mundo todo. E, aliás, saiu um índice recentemente que Santa Catarina é o estado que mais conseguiu transformar criatividade em resultado financeiro. Então, a nossa indústria, as nossas pessoas, os nossos produtores culturais têm conseguido transformar esse potencial criativo que todos nós temos em negócios que geram resultados financeiros. Nós temos que ficar felizes com esses números. Está muito acima, o índice de Santa Catarina está muito acima do índice nacional. Então, acho que isso é mais um ponto positivo para a nossa cultura. A gente tem que levar em consideração que o Brasil também nunca foi dar muito valor à cultura, né? Às vezes a gente consegue avançar, outras horas a gente tem retrocessos, não consegue ter um equilíbrio aí cultural, ou nos avanços culturais aqui no Brasil. Mesmo com tudo isso que o senhor falou, onde é que é necessário avançar, secretário? Sempre é necessário avançar em diversos pontos, né? E eu acredito sinceramente
que o poder público ele deve focar, né? E aí eu não falo do município, eu falo do Estado e falo da União, em coisas fundamentais para o ser humano. A gente tem que pensar no progresso do ser humano. Educação. E quando a gente fala em educação, a gente fala em cultura também. O Brasil tem que entender da importância da cultura na vida das pessoas. A cultura, ela traz inúmeros resultados positivos no progresso humano, né? O senso de pertencimento das pessoas, onde a cultura é muito maior. As pessoas respeitam mais a sua história, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, quando há um senso de pertencimento com aquilo. Isso é feito por meio da cultura. A cultura gera uma relação muito positiva das pessoas com o ambiente onde ela vive e com as outras pessoas. Então, quando nós temos um respeito pela cultura, uma compreensão daquilo que é a produção cultural, aquilo que a arte nos traz, a gente tem uma compreensão muito maior da nossa vida. E a cultura tem que fazer parte integrante do dia a dia das pessoas, né? E eu não falo só em arte, né? Às vezes a gente pensa na cultura, pensa em algo muito distante, mas não, a cultura está no nosso dia a dia. E a gente tem que entender que nós temos que fortalecer essa nossa relação com a produção cultural, temos que valorizar a produção cultural, temos que ter uma relação mais profunda com todos os tipos de manifestação cultural, que assim a gente vai ter uma relação diferente com a nossa vida, com as pessoas, com a nossa cidade, e seremos muito mais felizes. E esse, fundamentalmente, é o objetivo da vida, né? Levar uma vida com felicidade. É o que todas as pessoas buscam. E a gente vai conseguir encontrar um caminho para essa felicidade se nós entendermos um pouco mais de cultura. Silvio Zimmermann, secretário de Cultura aqui de Blumenau, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Lembrando que até quarta-feira vai a programação da 7ª Semana da Língua Alemã aqui em Blumenau. Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, Jorge. Eu conversei com o secretário de Cultura Silvio Zimmermann, falamos sobre a importância da língua alemã, né? Silvio que falou da abertura de portas, que é para quem consegue, para quem sabe, para quem se dedica à língua alemã. E também sobre a cultura aqui no município de Blumenau.